Olá, meu nome é Tiago, sou professor de vocês da disciplina de Clínica Cirúrgica e o objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre alguns princípios e conceitos em oncologia. Vamos falar um pouco sobre transição epidemiológica. A transição epidemiológica é a mudança de comportamento a qual o mundo vem sendo submetido nos últimos anos. Lembrando que antigamente, antes do surgimento dos antibióticos, a infecção era a principal causa de morte. Com o passar dos anos, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares tomaram esse local. E há uma tendência de, num futuro bem próximo, o câncer ser a principal causa de morte no nosso país. Alguns conceitos como incidência, que é o número de casos por 100 mil pessoas ano, prevalência, a proporção de uma determinada população com aquele tipo de câncer, a sobrevida, que nada mais é do que a proporção de pacientes com câncer por um período específico após o diagnóstico, e a mortalidade, que seria o número de mortes por 100 mil pessoas ano. Vamos falar um pouco sobre alguns fatores de risco em relação às doenças oncológicas. Lembrar que tabagismo é um forte fator de risco. Quando pensamos em tabagismo, não deixar de ter em mente não só o câncer de pulmão, mas também diversos outros tipos de câncer, como câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de pâncreas, câncer de bexiga. Os tumores de laringe, de língua, de cavidade oral. O etilismo é um fator de risco muito importante quando associado ao tabagismo. Tem forte influência nos tumores da cabeça e pescoço, tumor de esôfago, tumor de estômago, tumor de pâncreas, tumor de bexiga. Dieta pode favorecer alguns tipos de câncer. Lembrar que no mundo ocidental há uma ingesta aumentada de carne vermelha, e isso talvez estaria associado a taxas de índice de tumor de intestino. Já no mundo oriental, há forte consumo de peixes, e isso talvez estaria mais associado a tumores de esôfago, por exemplo. Vírus e infecção são fatores de risco importantes. Lembrar que vários tumores podem estar associados à infecção por vírus. Por exemplo, tumor de colo de útero, fortemente associado à infecção pelo HPV, não só o colo de útero, mas também tumores de vulva e de vagina. Lembrar que os vírus da hepatite B e hepatite C podem estar associados também ao hepatocarcinoma, que é o câncer primário do fígado. A exposição à luz solar é de fundamental importância, lembrando que os tumores de pele são os mais comuns, tanto em homens quanto em mulheres, e estão associados à exposição descuidadosa ao sol. E a suscetibilidade genética é um fator importante, pois alguns pacientes teriam uma tendência genética a ter determinados tipos de câncer. Quando pensamos em oncologia, é de fundamental importância termos em mente a importância da patologia. E a patologia ela tem por compromisso nos definir o tipo histológico do nosso tumor, o grau de diferenciação, se há presença ou não de invasão perineural e angiolinfática, o estudo das margens, do tamanho do tumor e também da profundidade da invasão, e os estudos dos linfonodos daquela região acometida. Lembrar também da existência da imunohistoquímica, que é um recurso relativamente recente que nos ajuda a definir, muitas vezes, a origem de tumores nos quais não temos uma origem definida. Lembrar também dos marcadores tumorais. Na realidade, são moléculas, substâncias ou processos relacionados à gênese e ao crescimento de células tumorais. Como exemplo, um dos mais utilizados, alfa-fetoproteína, fortemente associada aos tumores primários do fígado, beta-HCG, associado a alguns tumores de células germinativas, como tumores de testículo, ou, por exemplo, mola e datiforme, a presença do CA125 aumentado em cânceres, principalmente de ovário, ou em cânceres que levam à formação de carcinomatose peritoneal.
Lembrar da presença do PSA, antígeno prostático específico, normalmente está fortemente aumentado nos tumores de próstata. O CEA, que é um antígeno carcinoembrionário, associado principalmente aos tumores de tubo digestivo, assim como o CA19-9, que tem uma relação bastante intensa com tumores de vias biliares, vesícula biliar e pâncreas. A presença do CA15-3, que é importante na doença metastática da mama. A presença do HER2, que vai definir muitas vezes receptores nos tumores de mama, muitas vezes sendo um guia importante para o tratamento, e a presença da mutação do Carras, que é importante nos tumores de cólon metastático. Vamos falar também um pouco sobre síndromes paraneoplásicas. Por definição, seria a produção de substâncias específicas geradas pela expansão desenfreada de células tumorais, promovendo alterações metabólicas e efeitos clínicos. Alguns distúrbios metabólicos podem ser vistos, por exemplo, distúrbios do cálcio, quando há acometimento ósseo. Lembrar que o paciente de câncer, normalmente ele é hiponatrêmico. Alguns distúrbios hematológicos, e aí não se esquecer principalmente dos pacientes que são portadores de anemia, sejam por perda crônica de sangue ou mesmo por doença crônica. Algumas manifestações cutâneas podem ser vistos, por exemplo, o eritema nodoso, algumas manifestações neurológicas, principalmente nos tumores do sistema nervoso central. Lembrar também da presença da síndrome carcinoide, que é presente em apenas 5% dos pacientes portadores de tumor carcinoide. Isso se deve principalmente à produção exagerada de serotonina. Algumas manifestações reumatológicas podem ser observadas também, como artrites, artralgias, a presença de febre tumoral, ou seja, aqueles pacientes oncológicos nos quais a febre não apresenta um fenômeno infeccioso, mas sim um fenômeno de manifestação da doença oncológica. E os pacientes que se apresentam de forma a ter caquexia neoplásica. Quando falamos de oncologia, é fundamental a presença de diversas especialidades médicas. Então, o paciente precisa muitas vezes de um cirurgião. Lembrar que a maioria dos pacientes oncológicos são tratados através de cirurgia em algum momento da sua doença. Associado a isso, há a presença importante da equipe de anestesia. Lembrar que muitas vezes as cirurgias oncológicas são cirurgias de grande porte. A presença do patologista é de fundamental importância na avaliação das margens, dos gânglios, muitas vezes nos orientando em relação à proposta cirúrgica. A presença do oncologista clínico, que é o médico responsável muitas vezes pelo tratamento da quimioterapia. A presença do radioterapeuta, lembrar que a radioterapia é um tratamento local e não sistêmico como a quimioterapia. Importante também os radiologistas, pois eles nos darão dados principalmente referentes ao estadiamento do tumor e muitas vezes ao acompanhamento, seguimento desses pacientes em relação à vigilância da doença. Lembrar que nas vísceras ocas é de fundamental a importância dos endoscopistas, não só no diagnóstico, mas muitas vezes também no tratamento e algumas vezes na paliação de alguns tipos de câncer. A presença da medicina nuclear, fundamental principalmente quando utilizamos o recurso do PET, e muitas vezes não pode se abrir mão nas cintilografias, muito utilizadas principalmente nos tumores de mama e nos melanomas. E a presença do hematologista, lembrando que muitas vezes esses pacientes serão transfundidos e serão submetidos a cirurgias de grande porte. Vamos falar um pouco também da equipe multidisciplinar que é necessária para a assistência do paciente oncológico. São eles a enfermagem, lembrar que são pacientes muitas vezes com feridas tumorais, com ostomias que requerem cuidado de enfermagem. Nutrição,
pois são pacientes que com frequência apresentam-se desnutridos, emagrecidos pela doença consumptiva ou muitas vezes que serão submetidos a cirurgia de grande porte e precisam estar bem do ponto de vista nutricional para a cicatrização das feridas. Lembrar da fisioterapia, e aí é importante lembrar que alguns pacientes são submetidos a tratamentos mutilantes e a fisioterapia é fundamental na reabilitação desses pacientes, mas também ter em mente que fisioterapia respiratória é importante nos pacientes de cirurgia de tórax ou aqueles que vão ser submetidos à cirurgia de andar superior de abdômen. Lembrar da fonoaudiologia, principalmente nos pacientes com tumores de cabeça e pescoço, que vão ser submetidos a procedimentos de cavidade oral, de laringe. Avaliação do psicólogo não só para o paciente, mas também para a família do paciente, visto que o câncer é uma doença que abala do ponto de vista psicológico. E fundamental a presença do assistente social, pois são pacientes muitas vezes debilitados, que vão ter que se deslocar para a clínica para a realização de tratamento muitas vezes diário ou semanal, e isso deve ser planejado do ponto de vista de logística para melhor conforto do paciente. Quando pensamos em câncer, temos que ter em mente que todo câncer deve ser submetido ao que chamamos de estadiamento. O sistema de estadiamento mais utilizado no mundo inteiro é o TNM, no qual o T é considerado o tamanho do tumor, o N o número de linfonodos acometidos, o M a presença ou não de metástase à distância. E um conceito importante, o estadiamento ele deve ser avaliado no momento do diagnóstico, antes de instituir qualquer tratamento clínico para o nosso paciente. Vamos ter em mente também alguns princípios cirúrgicos do paciente oncológico. Lembrar dos conceitos de operabilidade versus ressecabilidade. Muitas vezes o tumor é ressecável, mas num paciente que não tem saúde para ser submetido à cirurgia. Ter em mente também o grau histológico do nosso tumor. Varia de G1 a G4, sendo G1 bem diferenciado, G2 moderadamente diferenciado, G3 pouco diferenciado e G4 tumores indiferenciados, que seriam os mais agressivos. A classificação em relação à realização da cirurgia em termos de tumor residual, poderíamos falar que cirurgia R0 seria aquele paciente na qual o tumor foi todo retirado, com margem de segurança tanto micro e macroscópica. R1 seria aquelas cirurgias na qual o paciente teve uma margem microscópica positiva, e R2 seriam as cirurgias nos quais os pacientes submetidos teriam doença residual macroscópica. Importante ter em mente também a avaliação do paciente, em termos de performance e status, e é o índice de Karnofsky, é importante, que veremos no slide mais à frente. Ter em mente o estadiamento do paciente, pois isso muitas vezes nos guiará em relação às opções de tratamento. E as opções de tratamento cirúrgico podem ser primária, quando o objetivo de ressecção do tumor, uma cirurgia de citorredução, na qual você visa diminuir o volume tumoral, mesmo que não seja possível a retirada de toda a doença, e algumas cirurgias paliativas, na qual muitas vezes o objetivo maior não é o tratamento do câncer, mas sim permitir conforto e melhor qualidade de vida para o paciente. Nesse slide temos a tabela de Karnofsky. Na realidade, é um índice que utilizamos muito em oncologia para poder identificar o quanto independente é o nosso paciente para as atividades do cotidiano. Lembrando que muitas vezes o paciente oncológico ele pode ficar debilitado a ponto de não conseguir exercer atividades simples do dia a dia. E muitas vezes o nosso tratamento ele deverá ser baseado nessa classificação. Vamos também falar de um modo breve sobre emergências oncológicas.
são várias as situações de emergências oncológicas. Por exemplo, algumas emergências hematológicas, como pacientes que vão apresentar sangramentos tumorais, lembrando também da hiperviscosidade, que é normal no paciente oncológico, levando a eventos muitas vezes trombogênicos, como trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Algumas emergências de origem metabólica, e aí podemos citar hipercalcemia, hiponatremia, situações de acidose lática ou síndrome de lise tumoral, que é muito comum em pacientes nas primeiras sessões de quimioterapia, quando há um quantitativo grande de lise de células tumorais com derrame intenso de potássio na corrente sanguínea, levando muitas vezes a quadro de insuficiência renal. Lembrar de algumas manifestações neurológicas, e aí é importante a síndrome de compressão medular, meningite carcinomatosa, hipertensão intracraniana e algumas emergências respiratórias, principalmente intoxicação por opioides, que é comum nos pacientes oncológicos, ou algumas questões no sentido de obstrução de cordas vocais. Algumas emergências cardiovasculares, como por exemplo, síndrome de veia cava superior, é importante. Há manifestações psiquiátricas, principalmente ataques agudos de pânico, algumas complicações infecciosas, como febre e neutropenia febril. Muito importante lembrar também dos catéteres de longa permanência quando se apresentam infectados. E manifestações gastrointestinais, como obstrução, perfuração. Lembrar aí também das manifestações de vias biliares, levando a colecistite e colangite. Todos esses pacientes devem ter seu tratamento o mais breve possível, a evitar complicações muitas vezes irreversíveis. Por último, falar um pouco sobre cuidados paliativos. Lembrar que o objetivo maior dos cuidados paliativos é afirmar a vida e considerar a morte como um evento natural. Não deixar de promover alívio dos sintomas e principalmente da dor. Integrar alguns aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico e oferecer suporte para que ajude o paciente a viver o mais ativamente possível até sua morte. Lembrar de oferecer também suporte para ajudar a família a enfrentar o período da doença do paciente e, de fundamental importância, manter o paciente o máximo possível em seu próprio ambiente, evitando internações desnecessárias.